Olá, meu nome é Clayton Matias, sou aluno do programa de pós-graduação da Universidade Estadual de Campinas e hoje eu vou abordar aí um trabalho que nós realizamos em conjunto com a professora Nagmé Vac e Regina Moraes. Gostaria de agradecer ao Yuri que irá apresentar esse trabalho, pois eu não terei disponibilidade para apresentar. Eu agradeço aí imensamente sua disposição, Yuri. Muito obrigado. Os tópicos que iremos abordar são os tópicos a seguir: uma introdução, falaremos sobre a abordagem e a metodologia utilizada, os resultados, conclusões e trabalhos futuros. Para abordarmos aí uma pequena introdução, abordaremos os conceitos de privacidade, de encriptação homomórfica e também sobre machine learning. Tá? Inicialmente vamos falar aí sobre privacidade. Com a evolução da internet e a popularização do acesso a conexões de alta velocidade, aumentou aí a necessidade do compartilhamento de dados, especialmente aí entre parceiros de negócio. Tá? A crescente disponibilidade dessas grandes quantidades de dados aumentou aí a preocupação das empresas em gerenciar e utilizar os dados de maneira eficaz. A extração de conhecimentos desses dados obtidos nos sistemas redes sociais e bancos de dados públicos emerge aí como uma vantagem competitiva no mundo corporativo. Por essa razão, a importância aí da comunicação segura de dados, armazenamento e o processamento cresce. Consequentemente, as empresas se esforçam para desenvolver sistemas de tomada de decisão que possam extrair informações de maneira eficiente diante aí desses vastos conjuntos de dados. Tá? Embora essa análise baseada em grandes volumes de dados apresente aí uma grande oportunidade para as empresas, ela também traz preocupações significativas. E é crucial aí implementar mecanismos de segurança para armazenar os dados e garantir a proteção do conhecimento empresarial e também da privacidade dos indivíduos a eles associados. A preservação da segurança das informações pessoais é de extrema importância, pois essas informações podem conter dados confidenciais que, se vazados, podem trazer riscos à segurança pessoal, dos bens, de indivíduos e também das empresas. Negligenciar aí a segurança dos dados armazenados podem aí trazer graves consequências para uma empresa, ameaçando aí a sua credibilidade perante o mercado, expondo aí a sanções legais. Leis recentes de proteção de dados, como a GDPR na União Europeia, a PCI DSS e a RIPA nos Estados Unidos, e também a LGPD, Lei Geral de Proteção de Dados no Brasil, impõem regulamentações rígidas e impõem também penalidades pesadas pelo não cumprimento dessas normas. Vamos abordar também agora uma introdução rápida sobre o conceito de encriptação homomórfica, tá? A encriptação homomórfica é uma técnica inovadora que permite que cálculos sejam realizados em dados criptografados, sem a necessidade de descriptografá-los antes de realizar uma operação. Essa técnica fornece um avanço significativo na privacidade, segurança de informações confidenciais, pois permite que os sistemas permaneçam confidenciais mesmo durante o processamento. Vamos falar um pouquinho agora sobre o conceito de machine learning,
de aprendizado de máquina. O aprendizado de máquina é um ramo da inteligência artificial que capacita os computadores a aprender padrões e tomar decisões sem programação explícita. Envolve o desenvolvimento de algoritmos que permitem aos sistemas reconhecer padrões nos dados, aprender com esses padrões e melhorar o seu desempenho ao longo do tempo. O aprendizado de máquina encontra aplicação em diversos campos, desde reconhecimento de imagem e fala, e até análise preditiva e sistemas autônomos. Sua capacidade de extrair insights em grandes conjuntos de dados e de se adaptar às circunstâncias de mudança contínua e a impulsionar a inovação, transforma a forma como a gente aborda a resolução de problemas complexos em todos os setores, seja da saúde, agropecuária, automotivo, enfim, em todos os setores. Falando um pouco do objetivo do nosso trabalho. Tá? A criptografia homomórfica se cruza com o aprendizado de máquina em uma fusão convincente de privacidade e computação. E o nosso objetivo, o objetivo do nosso trabalho, é avaliar o impacto da criptografia homomórfica no desempenho e no tempo de processamento de algoritmos de aprendizado de máquina. E nosso objetivo também é determinar quais classificadores têm melhor desempenho ao operar os dados criptografados homomorficamente. Okay? Vamos falar um pouco sobre a abordagem e a metodologia que nós utilizamos neste trabalho. Tá ok? Para avaliarmos aí o impacto da criptografia homomórfica nos algoritmos de aprendizado de máquina, nós selecionamos um conjunto de dados com informações que têm impacto na privacidade dos dados. Nós realizamos uma série de experimentos treinando vários modelos de aprendizado de máquinas e avaliamos o seu desempenho no conjunto de dados que escolhemos. Tá? Em seguida, nós criptografamos o conjunto de dados usando a técnica de criptografia homomórfica e repetimos o processo de treinamento e a avaliação dos dados criptografados. Nós comparamos os resultados obtidos a partir dos modelos utilizando dados criptografados com os dados dos modelos não criptografados. E podemos determinar até que ponto a criptografia homomórfica afeta o desempenho dos modelos baseados em machine learning. Tá? Vamos falar um pouquinho sobre o conjunto de dados que nós utilizamos. O processo manual de classificação de grupos de riscos na área de saúde tem limitações em termos de acessibilidade e também de precisão. Entretanto, tem aí havido uma grande utilização, um aumento crescente de técnicas de machine learning utilizadas neste campo, tá? No campo da saúde. Os Centros para Controle de Prevenção de Doenças, o CDC, iniciou aí uma iniciativa de utilização de machine learning que concentra aí no combate ao diabetes, considerando fatores de risco como histórico familiar, excesso de peso. Tá? O conjunto de dados que nós utilizamos nos experimentos foi um conjunto de dados real, obtidos através de uma pesquisa realizada pelo CDC e que está disponível na plataforma Kaggle. Tá? Nosso dataset, esse dataset que utilizamos no nosso trabalho, possui 253.680 registros de indivíduos, cada um associado a 22 características. Tá?
verificamos que existe um alto nível de desequilíbrio, com 13% dos registros indicando que os indivíduos possuem diabetes e 87% que não possuem. Para abordar o potencial de questões relacionadas ao overfitting causado por este desequilíbrio, aplicamos um processo de subamostragem para obter um equilíbrio no conjunto de dados, resultando aí um dataset, um conjunto de dados com 70.691 registros, com distribuição igual de 50% de casos de diabetes e 50% de casos sem diabetes. Tá? O conceito que nós utilizamos da criptografia homomórfica é a criptografia full homomórfica, criptografia totalmente homomórfica, proposta por Gentry e por Bonnet. Tá? E nós utilizamos nesse trabalho uma biblioteca em linguagem Python, chamada ConcreteML, para gerenciar o processo de criptografia e criação de modelo de machine learning. Tá? Vamos falar um pouquinho sobre a abordagem e a nossa metodologia. Tá? Nosso estudo utilizou 4 algoritmos de classificação. Utilizamos aí o Random Forest, utilizamos Logistic Regression, utilizamos Decision Tree e também utilizamos Support Vector Machine. Tá? Vamos falar um pouquinho brevemente sobre cada um desses algoritmos, tá? Em forma de esclarecer um pouquinho a nossa abordagem. Tá? O algoritmo de Random Forest é uma técnica de aprendizado de máquina simples e adaptável que utiliza aprendizado conjunto para ajudar as empresas a enfrentar desafios de regressão e classificação, ao mesmo tempo que aborda o problema de ajuste excessivo de conjunto de dados. A Logistic Regression, regressão logística, é uma abordagem de classificação de aprendizado de máquina que prevê a probabilidade do resultado com base em algumas variáveis dependentes. Ela transforma sua saída usando uma logística, usando a função logística sigmoide para retornar um valor de probabilidade. O algoritmo de Decision Tree, árvore de decisão, é um algoritmo de árvore de decisão, um método de aprendizado de máquina que segue um modelo semelhante a uma árvore de decisões e seus resultados potenciais. O algoritmo divide os dados recursivamente em subconjuntos, dependendo do atributo mais significativo em cada nó da árvore. O algoritmo de suporte Vector Machine é uma técnica de aprendizado supervisionado que pode ser utilizada para resolver problemas de classificação e também de regressão. Seu objetivo é encontrar a linha ideal ou o limite da decisão para categorizar o espaço n-dimensional, para que possamos facilmente colocar os novos dados na categoria correta. Para executar nossos experimentos, o ambiente que utilizamos, nós utilizamos um cenário real. Foi utilizado o Google Colaboratory Pro, que é um serviço em nuvem que permite a execução de código Python diretamente no navegador e é especialmente adequado para machine learning e análise de dados. Okay? Na fase seguinte, nós criptografamos todo o conjunto de dados, permitindo-nos realizar todos os processos mencionados na imagem abaixo, em conjuntos de dados criptografados e não criptografados. Okay? Falando um pouquinho das métricas, para obter uma melhor compreensão do desempenho dos modelos, extraímos métricas de desempenho comumente usadas neste tipo de experimento, tá? Incluindo curacidade, precisão, recall
e F1 Score. E ela é calculada com a proporção de instâncias classificadas corretamente em relação ao número do total de instâncias no conjunto de dados real. Ou seja, true positive mais true negative dividido por true positive mais false positive mais true negative mais false negative. Tá? Essas métricas foram avaliadas nos conjuntos de dados criptografados e não criptografados e nos permitiu realizar e comparar o comportamento dos modelos em cada conjunto de dados. Vou falar um pouquinho agora sobre os resultados. Os resultados obtidos quanto ao desempenho de todos os algoritmos, tanto para o conjunto de dados criptografados e não criptografados, são apresentados na tabela abaixo, onde cada valor relatado nessa tabela apresenta aí o valor médio obtido em 4 interações, devido aí à validação cruzada quádrupla, que utilizamos para garantir a robustez e a consistência nas medições. Okay? Falando ainda sobre os resultados, foi possível observar que não houve nenhuma diferença significativa no desempenho entre os algoritmos Random Forest e Decision Tree, entre os dados, entre o conjunto de dados criptografado e o conjunto de dados não criptografados. Na Logistic Regression, houve uma ligeira diminuição na precisão no conjunto de dados criptografados, de 0,7525 para 0,7475, e no recall de 0,7725 para 0,7475. O Support Vector Machine mostra uma degradação mais significativa no desempenho, de 0,7125 para 0,575, ao usar um conjunto de dados criptografado. Pela análise do tempo de execução, observamos uma degradação notável aí em todos os casos. No algoritmo de Random Forest, houve uma degradação de 23,5%. No Logistic Regression, 9,8%. Decision Tree, 273%. E Support Vector Machine, de 8,7%. Falaremos agora sobre a conclusão e o trabalho futuro. O nosso objetivo nesse estudo foi investigar a aplicabilidade de algoritmos de aprendizado de máquina em dados criptografados homomorficamente. Nós realizamos aí uma análise comparativa de 4 algoritmos de machine learning, avaliando o desempenho em acuracidade, precisão, recall e F1 score, e também o tempo de computação de cada um deles. Para facilitar a nossa análise, nós utilizamos um conjunto de dados de saúde proveniente da plataforma Kaggle e criptografamos usando técnica de criptografia totalmente homomórfica. Nossas descobertas revelaram que é viável aproveitar técnicas de machine learning em dados criptografados usando métodos homomórficos sem incorrer em qualquer perda significativa de desempenho. No entanto, o impacto no tempo de processamento é um ponto que deve ser levado em consideração em soluções baseadas em criptografia homomórfica. Como trabalho futuro, nós pretendemos expandir nossa análise selecionando múltiplos algoritmos de criptografia homomórfica e considerando o conjunto de dados de tamanhos variados e de contextos diferentes para poder generalizar os resultados, tá? O nosso objetivo é conduzir uma investigação abrangente sobre o impacto da criptografia no desempenho de algoritmos de aprendizado de máquina. Tá?
Gostaria de agradecê-los pela atenção e, caso tenha alguma dúvida, permanecemos à disposição. Obrigado.